Meu Deus. Vocês estão bem? Vocês estão? Ver se o pessoal chega aqui. Se não chegar, eu vou descansar, hein? Meu Deus. Tomando um chá. Imagina. Chá de... Isso aqui. Camomila. Camomila com maracujá, enfim. Paz a todos, vocês estão bem? Espero que vocês estejam super bem. Estão chegando, pessoal. O chá é bom. É isso mesmo. E vocês estão bem? Oh, meu Jesus, que bom. Vocês estão bem. Vai aí, aceita? Tomei café aqui bem, São José. Quem mais está tomando café aqui? Alguém está comendo aí, bebendo aí? Estou tomando chá, meus irmãos. Tá acontecendo umas situações difíceis comigo aqui, que depois eu explico aí. Inclusive, ó, tive uma... Vocês lembram da minha úlcera que eu tive, né? Tive H. pylori. Vocês não sabem, é um bichinho que fica no estômago, todo mundo tem. E aí eu não cuidei. Ai, que maravilha. Deus dá a vitória e a gente não cuida. E aí eu tava em oração, foi semana retrasada, tava em oração. Comecei a sentir algo queimando na minha barriga. Eu falei, Deus, o que será que é isso? Aí Deus tava mostrando pra mim que ia voltar. Aí eu deixei passar. Quando eu deixei passar, a H. pylori voltou. Tá muito frio em Gramado aí, né? Pessoal do Gramado, abraço pro pessoal do Gramado. Tem que convidar nós para ir pro Gramado pregar. Ó, vocês falam, pastor Júlio, pastor aqui, mas só convidar, meus irmãos. Pagando a passagem, eu tô indo. Tá bom? Tem uma menina pra mim também socorrer, que ela tá toda hora no hospital, esqueci o nome dela. Eles vão pagar a passagem pra mim lá, ficar 3 dias em oração no quarto dela. Diz que aparece demônio demais lá. E vamos falar sobre isso hoje. Cadê o like no vídeo? Quem gostou, quem viu o vídeo que eu postei da cura da irmã? Vocês não estão dando visualizações mais, hein? Que maravilha, hein? Tudo bem, é pra glória de Deus, não é pra mim não, porque curar, são centenas curadas. Meu Deus, vamos lá. Deus abençoe a todos. Cadê o like, gente? Falta 50 pessoas dar um like aí. Ó, clube social. Eita. Casa tão limpinha. Clube social e um chazinho, né? Pra variar. Vamos lá. Falar em demônios. Vamos começar nessa tese. Irmãos, eu já fui numa casa. Vocês querem? Vamos bater um papo legal agora? Vamos orar primeiro? Vamos? Todo mundo para de digitar aí. Meu Deus. Ufa. Que legal. Oremos. Senhor, meu Pai, muito obrigado por esse momento com meus inscritos. São ovelhas do Senhor, do seu aprisco. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe nosso papo, que seja uma bênção, que todos possam arrecadar para si conhecimento, graça, poder, que o Senhor venha tomar essas pessoas e ver que realmente os seus corações estão voltados ao Senhor, o temor ao Senhor. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por ter me defendido, ter guardado. Oh, meu Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, na minha vida. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, pelas lutas, dificuldades que eu tenho passado, pelas vitórias também, ó Deus, que eu tenho alcançado, e muitos irmãos também aqui. Obrigado pela cada vida, abençoa, meu Pai. Essa bênção que não é de boca para fora, é aquela bênção que vem do céu, recalcada, sacudida, transbordante, que liberta, Senhor Jesus, que transforma e cuida, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, amém. Eu começo a orar, já começo a sentir, estou muito sensível esses dias. Dizem, graças a Deus, que oração gostosa, né? Dá para sentir pertinho de Jesus. Amém? Todos digam amém, então. Dificilmente eu fazer live vocês combinam alguma coisa, né? Não faço porque a carne e o espírito não combinam, mas estou falando sobre relatos, então, tranquilo. Bom, irmãos, eu estava falando sobre esse teste de demônios, né? Vou contar uma história para vocês que eu tive, umas histórias muito interessantes.
Pastor, responde perguntas? Agora não, Anderson. Agora eu quero falar sobre algumas coisas. Alguém tem medo aí de espíritos? Então, o que eu vou falar aqui. Tududum, tududum, tududum. À meia-noite, eles andavam pela casa. Quando apagavam as luzes, eles apareciam. Vamos lá. Apareceu um esses dias aqui. Eu tava aqui. Depois eu falo. Vamos comentar sobre aqui. Vamos lá. Espíritos, demônios. Eu tava na. Eu tava na igreja de congregação da Deus e Amor, né? Acho que eu falei isso na internet uma vez. E tinha um pedreiro, ele tinha uma empresa de construção, e ele tinha alguns caras que trabalhavam para ele, tipo, servente, né, essas coisas todas aí. Zé do Caixão, lembra? Nos anos 80, 70. Então aí foi que, o que acontece? Nada que ele fazia ia para frente. Nada que ele fazia para frente. Era uma luta, era uma luta. O que fizeram? Pegaram uma defunta, uma mulher que morreu, uma mulher morreu menstruada, pegaram aquele sangue da menstruação, colocaram na caixa d'água da casa dele. E ele bebia aquela água consagrada. E a mulher foi enterrada, acho que essa morreu antes, acho que tiraram o sangue, acho que do mods, jogaram na caixa d'água, uma coisa assim, do defunto. E aí ele começou a beber essa água aí, começou um tormento na vida desse homem. E ele tinha uns piolhos, eu vou falar pra você, uns largatos que passei na cabeça dele, assim, que andavam na cabeça dele, assim, né? Que andava na cabeça dele. E todos os pastores que foram lá, né? E que foram lá, o Felipe está falando aqui, ó, pastor, hoje recebemos através de um advogado a bênção que Jesus falou através da sua boca, que iria me dar uma bênção financeira. Quem lembra, meus irmãos, que eu falei para o Felipe que ele ia receber uma bênção financeira? Quem lembra? Alguém lembra? Eles receberam hoje 5 mil reais. Parabéns, Felipe. Ora o Senhor com esse valor e aplica. Lembra que ele pedia aqui ajuda, mesmo? Ele está até pedindo para mim. Eu falei, Felipe, eu não tenho nem para mim. Eu só tenho para comprar um chá muitas vezes. Então eu já ajudei o Felipe sabe, quando eu ajudei com 500 reais, na época eu tinha 1.200, eu dei 500 para ele, fiquei com 700. E hoje ele recebeu aí, mas eu estou dando um testemunho aí, que eles receberam, aquela profecia se cumpriu. Esse canal é uma benção. E hoje mesmo, uma mulher também chegou com uma casa. Lembra uma vez que eu falei que algumas pessoas ganham casa? A mulher ganhou uma casa, mas uma casa, não pagou nada, mas uma casa tão grande, mas 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 tão grande. Eu falei, ô louco, é o tamanho da casa que a mulher recebeu. Depois eu vou postar no canal. E vamos lá. Então, assim, quando o Espírito Santo fala, meu, acontece, tem essa não. E andava alguns piolhos na cabeça dele. Então, esses piolhos que andavam na cabeça dele, meu cabelinho tava bem assim, só. Então, esses piolhos que andavam na cabeça dele, era grande demais, dava pra ver pelo couro cabeludo. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi nada igual. E eu comecei na época, a entrar no mundo espiritual. Aí eu orei ao Senhor, para Deus desfazer aquilo. Aí ela começou a coceira que ele sentia lá, ele parou de coçar, tá beleza, até aí tudo bem. Todos 7 pastores que foram lá, não, acho que foi 5 ou 7, acho que foi 5. 5 caíram no mundo, um morreu. Todos que foram, você tá preparado? Eu falei, vambora. Eu andava com uma pastinha, né? Meus irmãos, quando eu entro naquela casa, meu Deus do céu. Pensa, sabe aquelas casas que tem, aquelas casas dos anos 90, que tem sempre um jardim na frente, um portãozinho assim, aqueles portão baixo, né? De entrar sempre tem um corredor para entrar aqui na sala, a cozinha, para os quartos, depois lá atrás tem um. É sempre uma planta, né? Nos anos 90 era tudo igual. Era ou não era? Aqui em São Paulo, por exemplo, era igual. Aí eu fui, cara, entrei nessa casa. Quando eu entrei nessa casa, meu Deus do céu, meus irmãos do céu. Quando eu entrei, eu vi uma sombra que olhou para mim assim que eu entrei no quarto, assim. Que eu entrei, ela entrou, ela entrou correndo para dentro do quarto. Falei, te vi, eu me arrepiei todo. Eu tava com a Camila nessa época. E ela já ficou todo trêmulo. Falei, calma aí, deixa que eu vou na frente. Você não tá preparado? Fiquei conversando com a irmã. Irmão, vou te falar pra vocês. Eu entrei no quarto, de um jeito que eu entrei no quarto,
Eu nunca vou esquecer na minha vida. Um quarto totalmente carregado de verdade. Não tinha. Olha, meus irmãos, eu com a unção que eu tinha, olha pra você ter uma ideia. A unção que eu tinha na época, eu pedi licença para entrar. Eu senti que eu estava mais fraco. Tem coisas, meus irmãos, hoje não, hoje não entra arregaçando tudo, porque eu era mulher, menino também na fé. Eu pedi licença para entrar no quarto. Para os demônios. E de ver eu expulsar os demônios, eu fui conversar com eles. Pedi para eles saírem de lá. Então eu virei uma sensitiva espiritual. Aí eu fui embora chorando, porque eu fui covarde. Eu falei, mas eu fui na maior autoridade que eu ia lá arrebentar, depois cheguei lá e me rebaixei. Eu falei, não acredito. Comecei na oração. Era 7 sábados. Sábado das meio-dia, né? E vai eu de novo. Aí vou pra oração. Fui pra oração. Falei, não, eu vou chegar lá arregaçando. Cheguei lá, foi uma benção. Comecei no espírito, demônio manifestando uma glória, panela batendo, porta batendo, luz acendendo e apagando. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio tá... Beleza. No meio da semana, fiquei doente. Parece que a Camila foi mandada embora do trabalho. Foi uma bagunça. Aconteceu, tanta coisa na minha vida. Minha mãe entrou uma confusão, que a minha mãe era viva na época. E uma confusão terrível lá. E quase saí da igreja por causa dessa confusão. Nossa, meu irmão foi preso. E uma semana só. Eu falei, misericórdia, velho. Se ele não consegue tocar em mim, ele toca nos meus familiares. Beleza. O que eu fiz? Fui, continuei. 7 sábados, esse homem foi liberto. Daí tudo bem, vambora. Comecei, depois que eu entrei nesse mundo, que a empresa dele começou a dar lucro, tudo começou a andar normal. Tudo. Ele chamava Gessé. Lembro até hoje o nome dele, Gessé. Tudo começou a dar lucro. Então, foi uma benção. Aí depois eles falaram que queria dar, né, voto pra mim, lá, dinheiro. Eu falei, não faço nada por dinheiro, não. Beleza. Daí tudo bem. Comecei a orar nas madrugadas. 3 horas da manhã, oração. Oração. Acho que foi intermédio do mesmo ano, acho que foi o mesmo ano, foi. Eu ganhei uma experiência espiritual tão grande que eu tava orando. Não, foi tremendo esse dia, eu não esqueci até hoje. De verdade. Que era gostoso, gente. Olha, meus irmãos, eu choro porque era muito bom, meus, fazer visita. A pé, não de carro, a pé. A pé, meus irmãos. Não vem falar que... Eu tô chorando aqui porque... Como era gostoso não ter esse celular aqui, ó. Somente aqueles de cobrinha. Como era gostoso ser com os panfletos na malinha ali, magrinho, andando, mas numa tocha do espírito. Aquele sábado, só quem sabe o que eu tô sentindo chora também, não tem como. É algo que a gente sente saudade. Não é como os dias de hoje. Não é. Era uma igreja diferente, era um poder diferente. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Era totalmente diferente, era mais gostoso, dá vontade de voltar atrás. Sou muito sensível às coisas do espírito. E aquele sol do sábado, né? Dos anos 2000. Aquele sol. 2019 até 2020, até 2009 a igreja estava uma benção. Depois passou em 2009, a igreja acabou. 2010 começou uma bagunça na igreja. 2009 mesmo. Oh, glória. Vai fazer quase 20 anos atrás, em misericórdia. Como passar 17 anos atrás. Vocês têm noção disso? 17 anos atrás. Passou rápido demais. E aí, meus irmãos, eu estava em oração. Como a vida é curta, gente. Como a vida é curta. Eu falo pra vocês, gente, a vida é muito curta. É muito curta. É muito rápido, gente. Olha, a hora que você vai ver, já passou 20, 30 anos, cara. É impressionante as coisas, cara. E aí, eu peguei e comecei, eu tava orando, madrugada, eu tava congregando na Assembleia de Deus, eu era líder dos jovens. Aí eu vi uma menina, eu vi o meu pastor, o primeiro e o segundo pastor, na visão, na oração de madrugada, entrando numa casa com uma menina que estava no quarto fechado, totalmente fechado. O quarto estava totalmente lacrado. Então, o que acontecia? Ela usava entorpecente, mas como que ela comprava se ela ficava fechada? Uma cobra vinha,
debaixo da cama e cuspia. Quem acredita nisso, mano? O que aconteceu comigo morando na rua, se eu contar pra vocês o que eu já vi, vocês não. Eu já vi o demônio me dar 10 reais pra me fumar, assim, ó. Jogar no chão na minha frente, assim, me voltar onde eu tava, pra mim não ir embora. Aí essa cobra vomitava. Aí aparecia toda vez, lá, os 3 papéis de farinha e ela usar. E eu não esqueci desse sonho. No outro dia eu fui fazer evangelismo. E aí eu fui, tava passando uma criança, chegou, me cutucou, disse: tem como você ir na casa de uma menina que fica presa lá, a mãe não sabe o que faz. Onde que é essa casa? Vamos lá, vamos orar. Ó, irmã, vim aqui orar, tem como nós entrarmos, fazer uma oração para a irmã, para a casa da irmã? Amém, irmão, pode entrar. Quando entrou, meu Deus, a lâmpada começou a piscar, a porta começou a bater. Eu falei: ixi, mas, meu Deus do céu. Adivinha, meus irmãos? Ele falou: você congrega onde? Eu falei: na Assembleia de Deus do Belém, aqui do Vila Vitória, pastor Eliseu. Eu falei: o pastor Marcos e o pastor Eliseu já vieram aqui. Eu lembrei do meu sonho. Quem entendeu? Lá nas madrugadas que eu vi os dois entrando numa casa. Olha só como que as coisas batem. Eu já contei, né? Pra você ver, gente, eu conto as coisas. Eu conto. Se fosse mentira, eu não contava de novo. Pra você ver, vocês aí foram que eu já contei, ó. Quem é? Então, pra quem não sabe, irmão, na hora que eu vou orar, essa menina sai. A porta quebrada, ela mete o pé na porta. Se fosse mentira, eu não falava de novo, né, gente? Então não é mentira. Fica na mente da gente. E aí, meu Deus, irmão do céu. Meu Deus. Quando eu cheguei, essa menina começou. Primeira incorporação, já veio Maria Serpenteira, o nome. Maria Serpenteira, de serpente. Ela ficava assim, ó. Não uma serpente, mas em pé. E caía também, ficava igual uma serpente no chão também. Aí eu falei: o que você está fazendo com ela? Ela disse: ela é minha, você não vai levar. Já viu o seu pastor, já viu o seu segundo, você não tira daqui. Tá ok. Vamos ver então. Ela começou a tirar a roupa na minha frente. Aí eu repreendi, porque ela queria me seduzir, para que eu entrasse os meus olhos em qualquer tipo de carnalidade, para que eu não consiga entrasse na carne e dissesse o espírito, porque ela sabia que o espírito estava sobre mim. Então a ideia do diabo era ver a carne. Irmão do céu, misericórdia. Quando eu fui ali para expulsar esse demônio, cheguei ali, manifestou tal, um procedimento, levei ela para a igreja à noite. Quando eu veio para a igreja à noite, o pastor me olhou com cara de mal, porque ele falou: eu fui na casa dessa menina, não consegui nada. E esse cara foi e pegou. Irmãos, ali eu fui escrachado nessa igreja. Eu digo uma coisa para vocês, voltando ao assunto aqui. Se o obreiro estiver fazendo mais sinais que o pastor, o obreiro já era, ele vai ser aniquilado. As igrejas, elas são assim. Se você estiver fazendo mais trabalho, ser mal usado mais que o seu pastor, ele vai mandar você embora da igreja, vai te denigrir, ou vai falar mal de você, ou vai fazer alguma coisa para te irritar, para te chatear. Ele não vai glorificar a Deus que a ovelha dele está crescendo, não. Não. Não é não. Tudo bem, até aí engoli. Fui morar lá na Cauim, orando, jejum. Toda vez que eu jejuava, Deus falava: ó, jejum. Quando eu falava, Deus mandou jejuar. Irmãos, aqui, ó, tô aqui, ó. Jejum, meus irmãos, não é programado. Jejum é ouvir a voz do Espírito. Eu já expliquei isso, já fiz um. Quem lembra que eu já dei esse ensino? Faz quanto tempo no jejum? Vai fazer 8, acho que 9 meses. Acho que quase uns 8 meses, 9 meses que eu não jejuo. Que Deus me chama para jejuar. E aí, quando Deus me chama, meu, se Deus você falar assim: jejua agora, vai acontecer algo muito forte mesmo. Então, Deus que me chama para chegar, para se rasgar mais diante do Senhor. Irmãos, aí eu peguei, Deus falou comigo: jejua. Eu fui jejuar. Jejuando 2 dias de jejum, orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando. O Senhor fala assim: ó, pega um ônibus, entra no ônibus. Eu falei: o quê? Como assim? Entrei. Vai até o Vila Vitória, lá onde era a igreja que eu congregava. Fui até, parei, falei: tá, e aí? A voz falou: vai reto, vira à direita. Fui reto, virei à direita. Depois, desci, vira à esquerda. Esquerda de novo. Quando eu cheguei na esquerda de novo,
Uma multidão na casa de um rapaz, o rapaz com uma faca esfaqueou a família inteira. Quem lembra que eu falei sobre isso? Tentando esfaquear ele mesmo, os pastores falando, sai daí, Satanás. Eu falei, entra lá, pastor. Os pessoas falam, entra lá, pastor. Pastor, não, vou entrar aí não, misericórdia, tem que vigiar, irmão. Tem que vigiar. E todo mundo orando na frente da casa do rapaz. E ninguém conseguia entrar lá dentro, não. Ah, meus irmãos. Falei, dá licença aqui. Catei a grade, entrei lá dentro, a hora ele veio pra dar umas facadas em mim. A hora que ele levantou pra dar uma facada em mim, eu estendi a mão. Ali, meus irmãos, a glória de Deus desceu, catei, levei ele pra igreja à noite. Adivinha, o pastor olhou de novo, o pastor falou, já fiquei sabendo da situação do senhor evangelizando no bairro. O pastor Júlio de novo trouxe a alma. Ah, não. Irmãos, fez um papelão comigo. Um papelão. Falei, pastor, eu trouxe a alma aqui pro senhor ajudar a alma aí, ó. Pro senhor ajudar, tá? Tô morando longe, talvez não tô vindo nos cultos. Pra quê? O pastor nem ligou pra alma. Nem ligou. Então, meus irmãos, é muito sério essa questão de demônios, manifestações. Eu falei, precisa entidades, não são demônios, são entidades, né? Que tocam nas pessoas. Esse aí, por exemplo, é o 7 facadas. Vocês lembram daquele jovem também, um menininho que entrou com 7 facadas no culto, lembra? Pra me matar? Quem lembra? Que ele saiu arrastando. Quem lembra disso? Era magrinho. Quem lembra desse vídeo? Era magro. Tem vídeo aí, meu, tem vídeo aí que vocês chegaram agora e nunca viram. Nunca viram. Quem é antigo sabe qual que é. Né? Um vídeo que o menino vai arrastando, né? No chão com as facas. Que eu pego as facas dele, que ele arranca do corpo. Então, você tem essas coisas que a gente passa na nossa vida, tanto ela encarando o mal, passando também pelo mal e pelas provas que a gente passa, são coisas tenebrosas. Eu digo a vocês que muitas pessoas ainda, pastores e obreiros, que ainda não viveram isso. Que não viveram. Se viveram, sai correndo. Desculpa, lama na cueca. Lama na cueca na certa. Você chegar numa casa assombrada e ver uma mulher te olhando, daqui a pouco ela sumir, irmão, não é pra qualquer um não, meu irmão. Não é pra qualquer pastor não, meu irmão. De verdade, você tá aqui, tá parecendo que ela chegou, ela apareceu nas suas costas. Aí a pessoa fala, tá atrás de você. Você olha, você sumiu. Onde ela tá? Você fica igual caça-fantasma, parecendo aquele caça-fantasma que tinha aquela bazuca lá. Quem lembra daquele filme? Que vinha. Meus irmão, tá bom. Fui numa casa, fui pregar numa igreja lá no Xangai. Lá do Xangai, lá do Deus é Amor lá. Pregando lá, veio uma menina também. A menina passou esse possessa. E chegando lá na possessa lá e... o pastor falou, vai lá, pastor Júlio, vai lá e vai, como que é? Visitar essa alma aí. Vai lá, pastor, vai lá visitar ela. Eu falei, tá bom, vou lá. Quando chegou lá, foi a minha ex-sogra, a Rosa. Cheguei lá, o cachorro manifestou no cachorro. Misericórdia. A santa, sabe santa? Uma santa. Saiu correndo. Eu falei isso já no vídeo. A santa foi parar no quarto, embora cobertor. Eu tô te falando pra vocês. Eu tô te falando. Eu já falei isso na internet. A santa catou a imagem e saiu correndo. Foi pro quarto. Eu já falei isso no canal, há muitos anos atrás. E eu falei, louco. Aí a minha sogra já começou a cair assim, já com a perna bamba já, eu orando lá, eu já estava bem experiente na oração ali. Eu falei sobre isso. E ainda a Rosa ainda testificou, tem um vídeo que ela fala, é verdade, eu lembro. Ela fala, ela comprova. Quando eu joguei essa, aí a santa saiu correndo. A santa, Nossa Senhora Aparecida, saiu correndo. Vocês lembram na Suíça, que a cruz ficou assim, em cima do carro? Quem lembra? Tá aí, tem vídeo meu aí mais recente ainda, 2020. Que na Suíça, fui lá pregar na Suíça, arranquei as imagens da cada senhora. A cruz ficou. Irmãos, beleza, até aí tudo bem. Vambora. Bora pra frente. Não, acho que foi na Dinamarca. Não, foi na Suíça. Irmãos, meu Deus do céu. A hora que eu cheguei, falei, que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Peguei, meus irmãos. Isso depois do G7, vem pra cá. São histórias que são adiantes, né? Eu cheguei, entrei no quarto, tinha uma cabeça de um bode cortada, a mulher manifestando, não parava de manifestar, misericórdia. Saiu um demônio, entrava aí, já era demônio, já não era nem entidade mais. Era demônio puro mesmo. Não era, mas não era entidade. Vocês têm que entender o que é entidade, que é demônio, tá? Aí vieram os brabos do inferno, a casa cheirava enxofre, né? O próprio reino de Satanás ali dentro, né? Era algo muito irreal. E esses demônios vinham, entidade aparecia, demônio aparecia, entidade aparecia, demônio aparecia.
Eu falei, meu Deus do céu, porque a entidade é uma coisa, a entidade fala o nome. O demônio não fala nome, ele tem a voz mais grossa. E aí ele, eu falei, ixi, meu Deus, o anjo caído chegou. Aí expulsava o anjo caído, vinha uma entidade. Eu falei, meu Deus, a mulher, aí a minha sogra já estava no chão, bateu nas pernas dela, não sei que deu um chute na cara dela, caiu no chão. Eu fiquei vendo, eu falei, eu tô sozinho agora, eu tô sozinho, minha companhia. Eu trouxe pra quem me ajudar. Ficou no chão daí. Falei, meu Deus do céu. E aí aquela bagunça, meu irmão. Aí o cachorro olhando pra mim, o cachorro quase falando. Eu falei, ixi, meu Deus. Deixei todo mundo demoniado, fui lá pra sala. Deixei a mulher lá, com a mão pra trás lá. Rosa, tô passando mal. Falei, peraí. Aí eu fechei o olho. Falei, o que eu vou fazer aqui? Porque assim, vou explicar uma coisa pra vocês. Tem pastores aqui que mexe assim com espíritos aqui? Tem aqui? Você que é obreiro, expulsa de entidade, né? Demônios. Vou explicar para vocês, não tem? Se tiver, fala aí. Existe uma coisa que vocês têm que aprender comigo. Eu sempre falei isso para vocês, que eu aprendi isso com o tempo, tá? Quando você está numa casa, por exemplo, igual essa, o que eu ia fazer ali? Eu ia expulsar o demônio, o cachorro estava manifestado, a Rosa que mal, a casa lá mal, a Santa acabou de andar. Então você tem que parar e deixar acontecer. E ficar olhando. Aí que faz a diferença de quem tem contato com Deus. Uma coisa é você expulsar o demônio em nome de Jesus, uma coisa é você ter Jesus. É muito diferente. É muito diferente. Tá? Então uma coisa é você chegar e falar, expulsar e tal, quebrar tudo. Outra coisa é você sentir, ter contato para ele falar para você o que está acontecendo ali. Quem viu que o jeito que eu oro com essas coisas, quando cai, isso que eu fico assim olhando? Quem já percebeu que eu fico olhando? Peraí, uma corrente ali, ligou aqui. Se a corrente foi para lá, o estômago tá para cá, se eu olhar para cá. Quem já percebeu isso daí? Não tem um pastor no Brasil, não é para minha honra e glória não, porque é para que tenha a visão espiritual quando a pessoa está manifestada do que eu. Não tem. Desculpa, eu não vi ainda. Eu não vi. Para expulsar, em nome de Jesus, o demônio e saber o que está acontecendo na vida da pessoa igual a minha vida, não tem não. Eu não vi até hoje. Na internet eu não vi. Tem, meus? Vocês já viram? Na onde vocês já viram? O cara olhar assim e falar assim, tá acontecendo isso aqui com ela aqui agora. A pessoa tá lá, fala, peraí, veio uma pessoa do lado dela. Alguém já viu isso? Vocês não vão ver nunca. Nunca. Não vão ver, nunca. Então, vocês já viram, né? Então, assim, ninguém faz isso. Ele expulsa, aí morre. Então eu fico vendo aqui, a minha visão abre. Eu vejo punhais, eu vejo vaso com flores, muitas vezes. Né? Então, a pessoa falando, muito forte, fui ver o vídeo que o pastor Júlio estava na libertação de um homem demoniado, o senhor estava vestido de branco e o seu filho estava cheio de unção. Sim, meu filhinho, o diabo tinha medo dele. Então, eu fico olhando. Então, por exemplo, uma casa onde tem muitos demônios, e não para de manifestar, os pastores deixam embora, deixa para trás. Sabe quem já percebeu? Eles não oram mais. Mas fui 3 vezes lá, manifestou 3 vezes, não para. O pastor fala assim, eu não vou fazer campanha de 100 dias aqui não. Eles largam, porque eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem. Por isso que tem que ter alguém que tem uma visão espiritual ampla, grande. Porque aí você sabe o que está acontecendo, na verdade. Tá? Então aí, quando a pessoa caiu, aí eu fiquei olhando, eu parei assim, fiquei analisando assim, porque até hoje eu expus. E tem dias aí, teve uns dias aí que eu expulsei um monte de demônio mesmo. Expulsei um monte de entidade, né? Eu não fico gravando mais, eu não me sinto bem gravar mais, só deixando no templo mesmo. Até hoje os demônios não suportam, onde eu passo. Se eu orar aqui por qualquer um aí, ó, se tiver mal, cai na hora. Tem hora que eu passo aí no elevador, que nego fica até olhando com raiva comigo, que até rói os dentes. Então, assim, eu saí e fiquei olhando aquela casa. Eu vi todo mundo lá, rosa caída. Eu vi aquela mulher ali. Eu falei, meu Deus. Aí o que eu fiz? Eu falei, peraí. Vamos lá. Aí veio tudo na minha mente. Peraí. Aquela santa que correu foi dada do centro de macumba que fechou. Pronto. Revelação. Pega aquela santa
que eu tenho que quebrar ela para a maldição sair daqui. Fui atrás da santa, achei ela. Peguei a santa. Coloquei, fechei o saquinho, falei, quero ver isso aí dentro. Nossa Senhora Aparecida, tá, católicos? Beleza? Quando eu peguei, amarrei ela, começou a enfraquecer tudo, o cachorro ficou acalmando, expulsamos tudo, falei, Rock, vamos embora. Beleza. Foi aquela hora que a gente... Peguei e falei, vou quebrar essa santa. Quem disse que o martelo quebrava essa santa? Eu bati nada, joguei a santa num terreno baldio. Quando joguei a santa no baldio, a santa volta e pula de novo pra minha casa. Quem lembra desse vídeo? Quem lembra desse vídeo aí? Meu Deus, eu falei, que é isso, velho? Eu joguei a santa do outro lado, no terreno baldio, a santa veio. A santa. A santa pulou de novo. Pulou de novo pra cá. Aí eu falei, desculpa, mas eu tô me condicionando. Aí eu falei, não acredito nisso. Você voltou de novo? Ah, meus irmãos. Aí eu desci o cacete. Quando acabou ali, a casa da mulher foi mudada. A filha dela parou de manifestar, acabou ali. Então você vê, na verdade foi para quebrar uma imagem. Não foi nem para expulsar demônio. Então tem muitas coisas no mundo espiritual que acontecem de forma que a gente nem imagina. Tem coisas que, existe, tem coisas que não é do jeito que vocês estão achando. Que não é do jeito que vocês estão achando. Eu fui na casa também de um rapaz, lá no Jardim São Marcos, que foi a mesma coisa, manifestava. Falei, demônio, pega lá o que você tem aqui. Foi lá embaixo, pegou, bateu numa santa também. Começou a tirar as coisas, achar terço. Então, você tem certas coisas que não é, vou expulsar em nome de Jesus e acabou. Não é assim não. Tá? Não é dessa forma que ocorre não. Então não façam isso. Tentam ter uma proximidade mais. Lembra da farmácia? Lembra, o Geisade lembra da farmácia. O rapaz da farmácia que eu orei lá, né? Que eu fui, eu peguei aquelas imagens na farmácia. Lá em Campinas também, foi também. Na farmácia. Então você tem que ter duas coisas na sua vida. Primeiro, contato com o Espírito Santo. E segundo, valentia. Irmãos, não é brincadeira você enfrentar, por exemplo, o tráfico. Uma pessoa... Eu, por exemplo, olha o que aconteceu comigo na Ribeirão Preto. Ribeirão, vocês lembram que os caras foram matar eu lá no altar, né? Tinha um rapaz lá que chamava Alex. Ele dominava a rua lá. Matava, mas matava igual a AIDS. E aí eu falei pro pastor Isaías, pastor Isaías, vamos lá orar pra esse cara aí. Ele falou, não, o cara é muito brabo. Quem lembra disso aí também? Eu falei isso aí. Catei, eu falei, brabo? Pega o seu carro, vou catar a Bíblia, catar igual uma metralhadora. A hora que chegar perto dele, você abre aqui, eu vou, e aí, Jesus estava... Ele estava sentado, entramos na favela e fomos. Chegamos lá, cheguei aí pra cara dele assim, porque, irmãos, todo pastor que ia lá e apanhava pra correr, os meninos pegavam os pastores de pancada. Os pastores apanhavam lá, hein? Bicho, tipo, que tinha uma casa, uma biqueira lá, que era o fumódromo, que era ele que apoiava lá, assim. Então, os meninos apoiavam, né? Eles apoiavam aquela situação ali. Então, os pastores iam lá, ninguém pastor nem passava nem lá na frente, nem na frente. Na frente não passava. Passava na frente. E aí foi que eu cheguei, desci do carro já. Você é o Alex? Falei, escuta o que eu tô te falando. Eu na cara dele, falei assim, aqui não tem nenhum ladrão de dízimo e oferta. Aqui ninguém toca em mim. Quem me chamou foi Deus. Umas palavras assim, mas muito forte. Ele ficou na minha cara de demônio, assustado assim, demônio. Ele tava sentado, eu tava de pé, eu sou alto, né? Tava bem assim. Aí eu falei pra ele assim, vou provar que aqui Deus tá falando com você. Isso aqui não se conserta não, viu? Você vai morrer nessa garagem aí da sua casa aí. Mas antes, tô vendo civil pra cá, helicóptero, adivinha? Passou uma semana. Civil parou a casa dele, helicóptero no alto. Aí ele falou pro pastor Isaías, ele foi preso, mas saiu. Cadê aquele pastor? Eu preciso daquele pastor lá. Aquele pastor é 1000 graus. 1000 graus, 1000 graus, 1000 graus. E aí eu fui lá, não tinha encontrado ele, mas ele não saiu do crime, morreu na garagem que eu tinha falado. Então você morreu assassinado dentro da garagem da casa dele. Então você precisa ter... escuta uma coisa para vocês
querem fazer a obra de Deus com amor, né, com intensidade, com verdade, entende? Com sanidade, né, mental também, porque muita gente não tem que ter sanidade mental. Tem muita gente que passa... Tem gente que é meio... Desculpa falar a palavra louco, porque a Bíblia fala que leva a reunião sinédrio. Mas tem gente que é louco, gente. De verdade. Tem umas pessoas que eu não sei, eles entram na casa e começam a rabaixar, falar em língua, ninguém entende o que está acontecendo, não sabe, não resolve. É igual Deus é amor, ó. Duas pessoas aqui que Deus revela uma obra de macumba. É, você. Bate palma para Jesus, a revelação. Revelou a obra, mas não vai desfazer? Não tem como. Não tem como. Revelou a obra, mas não desfez. Então, isso que é o problema. Você vai lidar com a criminalidade, por exemplo. Vocês vê, quem é o único pastor que fala nome de facções aqui é eu. Por quê? Porque eu sou respeitado. Em qualquer facção do Brasil eu sou respeitado. Qualquer uma, se eu quiser entrar. O único pastor que fala que contra a polícia, que vai ali, invade quebrada, se eu sou retardado pela polícia, eles me conhecem, sabem que eu sou verdadeiro. Sim ou não, meus irmãos? Sim ou não, meus irmãos? Não tem pastor porque eles têm medo de morrer. Os pastores têm medo de morrer. Entendeu? Então, a questão é, você tem que ter uma sanidade mental. Irmãos, ninguém de vocês tem coragem de falar de facção, ainda mais de São Paulo aqui. Vocês ficam falando de facção aqui, os caras acham o seu vídeo e vai te buscar. Para falar tem que ser acerto, tem que saber o que está falando e tem que ter proceder. Então as pessoas me conhecem como um cara autoritário no espírito. Um cara pé no chão, por isso que eu sou verdadeiro. Né? Por isso que ninguém fala não, mas eu falo. Falo contra o sistema penitenciário, enfim, porque eu tenho sanidade mental, eu sei o que eu quero na minha vida. Eu tenho pouco tempo na terra, eu vou ficar fechando a boca para aquilo que coisas injustas, eu não vou. Então, a minha morte para Deus assim, é uma glória de poder. Então, eu vou morrer um dia, eu não vou ficar aqui guardando brasas na língua, eu não vou guardar. Então, a sanidade mental que as pessoas têm que ter, elas têm que ser mais coerentes naquilo que eles falam. Por exemplo, ó, estava falando aqui, já repercutiu o negócio que eu falei da missionária Sueli Sena. Já recebi aqui, ó, um monte de... Quem já viu aquela missionária Sueli Sena? Uma Cleide, missionária também. Outras missionárias que tem. Gente, vocês são tudo missionária. Mas eu não vejo vocês na biqueira ali, ó. A gente não conhece a casa, o esposo, a gente não conhece a família. Tem um monte de pastor aí, missionário, que a gente não conhece o marido. Cadê a esposa do Rodrigo Cruz, por exemplo? Eu não conhece. Então as pessoas têm que ter mais uma referência. Quem abriu os olhos agora? Fala, eu abri os olhos, tá vendo? Por isso que se eu começar a falar, nós vamos para o fundo. Você não conhece o marido? Você não conhece do pastor, você não conhece a esposa? Você não conhece. Ninguém mostra. Ninguém mostra. Por que não mostra? O que está acontecendo porque não mostra? Então as pessoas falam que é missionário, mas quando falar assim, ó, vamos ali, irmão, no tráfico ali, ó. Vamos ali, vamos arregaçar ali, ó. Vamos mandar parar com a biqueira agora. Duvido se vai, não vai. Mas são missionários. Então, dentro da internet, dentro da igreja, certo? Ataviado como pastores, como missionários, mas não tem poder e sanidade para enfrentar o mal de frente, como ele é. Porque se eu chegar aqui, meus irmãos, ó, ficar falando aqui, o diabo, o demônio, o diabo, mas não enfrenta o cara que está endemoniado, lá na biqueira, lá na quebrada, onde só entra só os loucos, onde pra você passar, os caras tem que saber quem que tá passando, cheio de armado. Uma mesa de drogas na mesa. Então, para ter esse poder, essa sanidade, você tem que pensar assim, pô, pode acontecer que Deus me permita a minha morte aqui. Como Jerusalém. Quem tocaria em Paulo? Mas a Bíblia fala, o Ágabo chegou e falou, ó, Deus manda, pegou esse cinto aqui, ó, vou te amarrar com o cinto. Paulo orou assim, sendo amarrado com o cinto, falou, o que eu vou fazer? Você vai ser decapitado em Jerusalém. Paulo falou, combate o bom combate. Quem tocaria em Paulo? Gente, se Paulo, eles tocarem em Paulo, imagine nós, gente. Então não adianta falar que você também é o poderoso, não. Que eu posso amanhã levar tiro, na permissão de Deus, mesmo. Se Paulo apanhou, se Pedro apanhou, por que você é o mais melhor que Pedro? Você não faz nem por cento que Pedro fez. Então tem que ter sanidade mental. Tem que saber que você pode apanhar, que você pode levar o pior. Então é muito perigoso ser pastor. Então eu não sei de onde vocês tiraram que vocês são pastores. Eu não sei de onde vocês tiraram isso, não. Não sei, não. Né?
Eu não sei de onde tem tanto pastor assim, pouca. Ó, tem tanto pastor nesse Brasil, cara, né? Principalmente nesse YouTube, mas tanto pastor. Se pegar o dinheiro de todo mundo arrecadado em dízimo e oferta, dava para matar a fome de uma cidade. E ninguém ajuda em nada de fome. Compra ali uma cesta básica ali, fica cara fechado, ninguém se junta. Pode ver, por que nós estamos. A Bíblia fala que é o fim dos tempos. Vou explicar para você porque é o fim dos tempos. Por exemplo, eles são bravos na internet. Eles não são bravos na biqueira. Eu conheci pastor brabo na internet quando eu fui fazer a obra missionária com ele. Eu falei, esse cara aí vai arregaçar. Ele vai chegar arrebentando. Porque ele é meio pá, né, na internet. Eu, pastor Júlio, vai na frente, pastor Júlio. O pastor Júlio, é verdade. Eu pregando, ele dá uma palavra, irmão. Não, irmão, só isso mesmo. Só isso mesmo. Ô, irmão, obrigado aí. Ô, é isso mesmo. É, meus irmãos, eles são bravos aqui na internet. Fecha a câmera pra vocês, vocês são nada, bunda mole, bunda mole. Bunda mole. Eu já vi pastor no monte orar com um boneco chamado Clube de Tiro. Quem já viu isso? O cara no monte com o boné de clube de pastor com arma em casa e que faz tiros, clube de tiro. Então você tem uma ideia como o Espírito Santo vai habitar nessas coisas? Como? Como, meus irmãos? Tem pastor que faz clube de tiro, que tem arma em casa. Ou seja, ele não tem defesa. Ele não tem o Espírito de Deus que defenda. Então nós temos um tempo hoje que a maioria é tudo covarde. É tudo covarde. É tudo covarde. A gente vê que, né? É isso mesmo, o irmão Euclésio aí falou, é isso mesmo. Então, que loucura é essa? Não dá mais para entender o evangelho. Vamos lá agora falar sobre uma coisa interessante também. Outra coisa também que choca e quebra também é essa barreira do espírito com a carne e com os efeitos da morte aí. Que é outra coisa que é interessante que eu falo para vocês aqui. Vamos lá. Vou fazer uma explicação. Eu quero uma resposta de vocês. Vou até colocar vocês aqui, ó. Eu vou querer uma resposta agora. Posso? Vou querer uma resposta sua. Posso querer uma resposta sua? Vocês vão me responder? Vai responder ou não vai? Quem vai me responder, diga amém. Então tá. Vamos colocar que aqui é Jesus, ó. Essa capinha aqui de celular é Jesus. Certo? Quero ver que vocês conseguem me responder. Vocês não vão conseguir me responder. Eu tenho certeza que nem eu entendo por que acontece isso. Vou colocar aqui, a capinha aqui, ó, é Jesus. Tá, a capinha é Jesus. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar assim, esse negócio do... O açafrão. Realçador de sabor. A erva doce. Tempero completo. Coloral. Ai, eles aí. Ai, dá tchau pra eles aí. Ai, tudo bem? Da live do Pastor Júlio. E aí, Coloral? Oi, erva doce, tudo bem? Oi, louco, eu sou o Corcomã. Eu sou o tempero que tempera tudo. Você quer em casa bifes, alho e também ovos e aves em geral. Compra mim que eu sou muito bom. Tá. Prazer, todos vocês aqui, meus amigos de cozinha. Tem 5 espécies aqui de alienígenas. E vamos colocar o coloral, o orégano. O orégano também chegou aqui na praça. Quero que vocês me respondam uma coisa. Aqui é Jesus. Jesus está aqui, ó. Aqui são os súditos de Jesus. Aqui é a igreja do tempero, tempera tudo. A igreja do cúrcuma. A igreja da erva doce. A igreja do realçador de sabor. A igreja do coloral e a igreja do orégano. Todos estão falando desse aqui, ó. Todos. Falam de um só Deus. Esse prega Jesus, esse prega Jesus, esse também prega Jesus, prega Jesus. Tá bom. Agora a pergunta é: por que todos não se unem em prol de adoração a esse Deus? Unidos não seriam mais fortes? Responde para mim, igreja.
Mas a divisão, você para lá, eu para cá, você para lá, eu para cá. E quem fica sozinho? Cristo. Me respondem. Por que nós concordamos com essas coisas? Hã? Respondem para mim se isso é lícito. Me respondem para mim se é isso que Jesus chamou, foi para isso que veio o Espírito Santo. São vários. Mas depois de vários, não resta um. Todos desunidos e separados. Eu quero uma resposta. Respostas? Ó, quem ficou sozinho. Separou quem ficou sozinho. Respostas. Deixa eu guardar eles aqui. Essa igreja, essa aqui, essa igreja aqui, essa igreja aqui, essa igreja aqui também, e essa aqui também. Eu quero agora uma resposta para isso. Temos mais no Brasil de 30 mil placas de igreja só no estado de São Paulo. Vamos colocar que é 30 mil placas de igrejas separadas, que falam do mesmo Jesus. Porque os 30 mil se unissem, mataria a fome de muitas cidades, ganharia mais almas, porque são unidos, e teria uma igreja só, uma das maiores do mundo, pelo Jesus que arrecada. Se juntasse todos os líderes e todos concordassem a amar, a orar, pagar o preço pelas almas, ia ser um poder na terra avassalador. O que o diabo fez? Fez isso aí acontecer. Por isso que nós estamos perdendo para as trevas. Porque não somos unidade. Somos variedade. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo? Então, por quê? Por causa da soberba, da arrogância, do dinheiro, principalmente, que não quer dividir aquilo que ganha, do dinheiro. E ninguém quer cumprir a verdade e estar na palavra. Como eu estou vendendo esse apartamento? Qual o pastor que falou de vender a sua casa para abrir uma clínica de graça? Qual que fez até agora? Hã? Qual que agora está falando de largar o conforto que tem? O conforto que eu tenho aqui. Para não saber onde eu vou morar. E olha, eu vou deixar todos os móveis aqui. Quem vai fazer isso? Então, quem que vai deixar a sua própria vida? O Espírito não é o mesmo. Então, o que aconteceu? Por que a Bíblia, desde lá, uns falam que é de Paulo, outros de Apolo? Desde lá. Ninguém é mais que ninguém. Paulo falou isso. Não sou nem Apolo, nem Paulo. Deus que dá o crescimento. Mas por quê? Embora naquela época, pelo menos eles pregavam a mesma coisa e hoje que não pregam mais. O dia que eu morrer, que eu partir, vocês vão sentir muita falta de mim. Ah, vão. Vão falar, cara, como que pode? O pastor Júlio sofreu, apanhou, levantou, caiu, se magoou, foi traído, foi odiado, foi traído por pessoas que ele imaginava ser traído, e ainda continuou e pegou tudo que ele tinha na vida dele. Se eu morrer hoje, não fica nada para meus filhos. Tudo que eu conquistei é do Senhor. Eu vou morrer e vai ficar para a obra do Senhor. Tá entendendo? Então, tudo eu conquistei. Porque nu eu vim e nu eu voltarei para o pó. Por que essa ganância? Nós vamos descer a sepultura um dia. Mas eles não têm essa visão. Eles acham que vão viver para sempre nessa terra. Você também em casa pensa assim. Mas não vai. Não vão viver eternamente aqui. Vocês vão descer a sepultura. Uma hora, vocês vão ter que sair desse corpo aí. Então imagina você que está me assistindo, que tem raiva de mim. Se você morrer hoje com raiva de mim, você nem me conhece pessoalmente. Para onde irá a sua alma? Mesmo falando isso, tem pessoas, meus irmãos, que o diabo, Deus pode levar lá no inferno. Ela voltar aqui, ela continua pecando. Porque esses são vasos para a desonra. É um vaso para a desonra.
Vaso para desonra, meus irmãos. Então, eu estou aqui me perguntando a vocês, e se nessa semana, nessa sexta-feira, não está marcado no céu para eu descer a sepultura? Vai ser o dia da minha morte. Eu não sei, mas eu estou indo para sexta-feira. Você sabe se essa semana vai ser o dia da sua morte? Você tem noção disso? Hã? Hein, meus irmãos? Por exemplo, o irmão está aqui dizendo, pastor, eu estou sendo ameaçado, ora por mim. Tá vendo? Morreram muitos jovens hoje, acidente de ônibus, morreram uns 7 jovens. Felipe me falou também. O rapaz está sendo ameaçado aí, ó. Mas também, irmão, nessa hora que a morte vem, que a gente lembra das orações. Mas em nome de Jesus, pela palavra do profeta aqui, ó, fique em paz, Deus é contigo. Deus vai guardar você. Mas vai para o Senhor Jesus, amém? É nessa hora que todo mundo pede oração. Você percebeu que na hora que a pessoa está ali, Instagram tem muito isso. O cara tá levando facada ali, ó. Ele tá vendo que ele vai morrer. Ele chora, ele grita. Então, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Ganhar o mundo inteiro não é almas, não. Quem achou que era alma? Não era alma. O título fala ganhar o mundo inteiro os seus bens. Que adianta eu ganhar tudo que tem aqui dentro, aqui nessa terra, enganar todos vocês com dízimo de oferta? O que valeu para mim, gente? A pergunta é essa. A pergunta é essa. A pergunta está aí. Por isso que os demônios, eles têm medo de mim. Porque sabe que a minha consciência é do Senhor. Que eu fui escolhido devido à minha mãe para mostrar que esses pastores, desmascarar eles. Mas sabe o que eles reverteram? Falou que a minha máscara estava em mim. Agora prova que não. Por quê? Porque eu só caí. E até hoje, ninguém tirou minha máscara. Alguém já viu minha máscara cair aqui? Sabe o que é máscara cair? É mentir. Estou mentindo aqui? Tudo que eu estou falando, eu não fui o primeiro a falar que eu pequei na internet? Isso é mentira? Ao contrário, isso é verdade. Isso aí era. Depois que eu cheguei na internet e falar que eu pequei, vocês tinham que dar mais valor a mim ainda. Dar mais valor. E falar, pô, que pastor é esse que chegou e falou mesmo, pequei mesmo, e aí? O que é? Vocês não erram, não? Imagina? Aí que vocês tinham que falar, aí sim, aí que era para ter milhões de seguidores. Porque, ó, esse é verdadeiro, mas o povo não. O povo só porque pecou, já não serve mais para nada, não presta mais. Sendo que eles também pecam. Olha quantas pessoas me julgaram. Quem me julga é santo? Não é santo. Então, bate na mesma. Dois sem vergonha. Então, nós vamos descer a sepultura um dia e vamos levar o que dessa vida? Hein? Hein, meus irmãos? E eu fico pensando, na eternidade, Deus vai cobrar de você tudo que você teve. O que você fez? Não que eu estou falando para você catar aí e começar a vender sua casa para vender com os pobres, não, porque isso aí é coisa para quem tem um chamado de pastor, de líder. Tem 366 pessoas aqui, mas nem todas são administradoras dessa igreja. Estava falando sobre o dízimo lá naquela pergunta. E vocês que financiam esses pastores, até quando vão financiar a mentira e o erro? Até quando? Você acha que todos os dizimistas que saíram da igreja, que através da abençoada Cleide, que quebrou os cartões da igreja, amaldiçoou a igreja, falou que a igreja é do diabo. Uma igreja que ela ficou tanto tempo, depois que não presta mais para ela, é do diabo. Falou que não era presidente da clínica, sendo que está aqui, eu mostrei o papel que ela é vice-presidente da clínica. A clínica não existia, sendo que ela é vice-presidente. Como não existe? Como que ela fez aquilo tudo, saiu todo mundo parou de ofertar na igreja. Ou seja, não buscarem oração. Não é mais um povo que ora. Falar assim, Senhor, o que está acontecendo com o pastor Júlio? Deus ia mostrar, falar, filho, meu filho caiu. Mas, gente, vamos falar a verdade, eu aguentei muito, hein? Nossa, nem Paulo, no entanto, eu aguentei demais, cara.
para não entrar uma depressão. Eu só entrei na depressão mesmo quando eu vi as pessoas que eu amava, chamava de mãe, lembra? Eu chamava a pastora de mãe. Minha mãe, porque minha mãe tinha morrido, eu era órfão. Tinha aquela carência de uma mãe. E aí eu falava, mãe daqui, ó, minha mãe traiu. Foi aí que eu falei, ninguém gosta de mim e fui pro mundo. Ninguém pergunta por que eu estava lá. Ninguém perguntou para mim, por que o pastor Júlio está passando por isso? Tem uma pergunta, tem que ter pergunta, sim ou não? Você vê um mendigo lá, mas por que esse cara está aqui? Você não pode julgar porque ele está lá, tem que saber como começou. Então, se perguntasse para mim, eu ia falar, não tem depressão. Não acredito mais nos homens. Mas quem fez isso acontecer? A irmã. Quem entendeu? Quem entendeu a visão? Então, o crente não tem mais essa visão profunda de detalhar as coisas. Eles vão acusando. Olha lá, bandido. Os fariseus eram assim. Então, quando você tem essa visão, de você entender por que a pessoa está passando por aquilo, olha lá, o irmão falou, eu te julguei, a Virgínia. Então, a Virgínia falou que me julgou, e ela será julgada por esse julgamento. Mas eu te perdoo. Tá vendo? Ela me julgou. Quem mais julgou eu aqui? E ele diz, ó, os que me julgaram, eu pergunto a vocês, pode falar, irmão, não tem problema. Fala assim, eu julguei. Fala assim, eu te julguei, pastor. Quem mais me julgou? Pode falar, escreve aí. Eu quero perdoar vocês. Agora me fala, vocês me julgaram. Vocês não tinham pecado? Hã? Hein, meus irmãos? Aí que é o problema. Aí que está o problema. Então vocês não têm pecado? Aí que eu digo a vocês, o problema é aí. Então vocês me julgaram sendo pecadores. Serão julgados na mesma medida. Por exemplo, você chega assim, por exemplo, vamos pegar aqui a Ana Heloísa Bueno Alves. Eu vou falar assim, você é uma prostituta. Se eu falar que ela é uma prostituta e falar mal dela, eu vou no juízo final, mesmo não sendo prostituto, eu vou ser julgado como prostituto. Amém, meus irmãos? Então, quem é nós para julgar o nosso servo alheio? A Bíblia fala isso. Quem és tu, ó, servo, para julgar o teu servo alheio? A Bíblia fala isso. Então, quando fala da mesma medida de julgar, é muito sério. Muito sério. Então, quando alguém cair, gente, não fala nada, gente. Não fala nada. Não fala nada. Vai orar. Não vai nas ideias de todo mundo. Só porque todo mundo está compartilhando, vocês vão nessa onda. É aí onde o diabo te arrasta com a sua cauda, porque só com a cauda dele, ele levou 13ª parte da estrela do céu. Com a cauda, imagina com a cabeça. E aí vocês vão indo nessa. Todo mundo está falando, eu vou falar também. E não sabe o que aconteceu. Não sabe o que é a verdade, o que aconteceu. Então, é vigiar muito, gente. Muito, cuidado. É como eu falei também, vocês ficam falando do Edir Macedo, por exemplo. Não fale do Edir Macedo. Não fale dele. Deixa ele lá. O Edir Macedo é do diabo. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Quem ungiu ele foi quem? Sabe a história do Edir Macedo? Que pra mim a história dele é mais linda do que Davi Miranda. Muito linda. Aquele homem ganhou muitas almas para Jesus, depois se corrompeu por dinheiro, mas e aí, quem sou eu para falar que ele corrompeu? É ele e Deus. Cada um vai pagar quando descer a sepultura, gente. Acabou aqui, ó. A hora que tiver no velório ali, você já tá no perigo já. Aliás, quando você fechou o olho aqui, já tá no perigo, já tá dentro do sal. Dentro do sal, porque segue o juízo. Quem sou eu para falar que é universal, coisa do demônio? A igreja de Satanás. Não, deixa lá, deixa ele julgar a casa dele. A Bíblia fala que Deus vai julgar a casa dele. Eu posso falar da justiça, daquilo que feito em obras. Dizer que é de Deus ou não é. Mas falar que ele é do diabo, eu não vou falar isso não. Na minha boca não vai sair isso não. O Valdomiro é do diabo. Tô correndo. Quem chamou esses homens, quem foi? Não foi eu não, foi você. Eu não fui. Então eu não vou fazer isso. Tá? Então, o que eu digo a vocês, né? Sejam coerentes sempre nessas coisas, gente. Eu tenho ensinado isso. É um mandamento da Bíblia, gente. Se vocês não quiserem seguir, vocês falam que eu sou servo de Deus, mas não está seguindo esses mandamentos pequenos. Não está seguindo? Não está seguindo. Né? Por isso que muita gente me odiou na igreja SA mesmo. Porque eu ensinei uma coisa, eles estavam comigo porque a igreja estava no auge. Do status. Mas depois que foi caindo, eles fizeram as coisas que eu sempre ensinei, ao contrário do que eu ensinei. Me julgam até hoje. Tem obreiros meus que fazem roda, gente. Ó, eu já vi tanto áudio aqui.
Tem obreiros meus que eles ligam em 3, 4 para falar de mim. Acredita, gente? Você acha que esses homens irão para o céu, conhecerão a verdade? Vocês acham que eles vão ter a eternidade? Nunca. O diabo dando risada. É isso aí. Fala mal mais dela. Então, 4 caras barbudo, velho de fazer uma obra, uma visita, eles ligam entre 4 pessoas e ficam lá. Pastor Júlio é caído. Ele é um mascarado. Enganou todo mundo. É assim que eles falam. Mas eles não têm coragem. Eu mesmo caído, se eles falam que eu sou caído, eu caído faço obras maiores do que a deles, que estão de pé, entre aspas. Então, amém, tá perdoado, irmã. É muito sério isso daí. Pede perdão a Deus também, tá? É muito sério. Não julgue ninguém, mesmo. Não julgue ninguém. Seja consciente nessas coisas que eu tô falando. Irmão, caiu, ore, vai pro joelho. Senhor, é um soldado que foi para trás. Tá bom? É um soldado que foi depois da lá, que ficou na batalha. É um soldado, meus irmãos, que está chorando, querendo voltar. Porque vocês acham que estaria fácil para mim lá? Bebendo, nada, mano, carnal. Depois passou, depressão, mais ainda. Então eu queria o quê? Eu queria estar voltando, eu queria estar com a minha família na época. Eu queria estar onde? Eu queria voltar tudo aquilo que eu tinha perdido. Enquanto eu queria fazer isso, alguém me ameaçar, vocês, muitos que estão aqui ao vivo, estavam me criticando. Aí Deus fala assim, peraí, o meu servo caiu, vou lá atrás. Mas eu estou indo lá atrás e tem um maldito derrotado aqui. Deus fala como maldito, viu, gente? Quem julga os outros se torna como maldito, hein? Um maldito derrotado desse aqui, julgando o seu servo alheio, sendo que ele também tem pecado, me atrapalhando até mais ou menos na obra. Imagina uma desse. É a mesma coisa assim, ó. Tava lá todo mundo falando de mim, né? O pastor Júlio é isso. Por que não faz agora? Tá, acabou de passar, agora eu vou falar do meu pecado. Eles fazem isso? Não. Eles escondem o deles. Ó, o meu, embaixo do braço, o meu pecado. Mas o do outro eu vou expor. E aí que vem a injustiça perante a lei de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E a Bíblia diz, aquele que diz que não peca é mentiroso e não há verdade nele. Né? Então, é muito sério essa realidade. Vocês têm que ter, né? E eu abençoo, eu não tenho raiva de ninguém, mas eu sempre coloquei o nome da irmã Cleide, porque a irmã Cleide não vigiou. Era uma mulher de Deus, era mesmo. Deixou o diabo entrar no seu coração. O que eu falo para vocês, não façam como ela fez. Não julgue ninguém. Se você tiver uma causa com o seu irmão, o que a Bíblia manda fazer? Quem quer aprender? Quem quer aprender a falar? Eu quero aprender. O que eu devo fazer? Quem quer aprender? Se acontecer uma coisa, se tiver um irmão em pecado, se vocês vão chamar ele em oculto, ou numa casa, num shopping, longe da igreja, em 2 testemunhas, em oculto vai repreender o seu irmão com mansidão. É o que a Bíblia manda falar. Manda fazer. Se você não fizer isso e julgar o seu irmão, você vai ser condenado para o inferno junto com ele. É capaz dele se converter e você ir. Tá bom? Quem conhece a Bíblia aí? Estou errado ou estou mentindo? Quem conhece? E a irmã conhecia a Bíblia. A irmã Cleide conhecia a Bíblia, mas não cumpriu. Então quer dizer, o diabo não vai cumprir a palavra. Ele vai querer ir na reta no alvo da pessoa. Ele quer uma intimidade carnal. Tá bom? Então vocês pegam ali e vai em oculto. Em oculto é para ninguém ficar sabendo o que o irmão está passando. Então não é sério o que eles fizeram, meus irmãos? É sério ou não é, meus irmãos, o que eles fizeram? É muito sério. Longe da verdade, longe da palavra e trouxe um escândalo. E agora me fala, as pessoas falam que eu trouxe escândalo. Primeiro, quem traz escândalo? O que peca ou o que sai falando? Quem traz escândalo? Quem traz escândalo? O que peca ou o que sai falando? Hein, meus irmãos? Quem é o que traz o escândalo? O que pecou ou o que transmitiu o pecado? Claro que é o que você está falando, porque pecar todo mundo peca. Eu não trouxe escândalo para ninguém. Até hoje, graças a Deus, louvado seja Deus. Ai daquele que vem escândalo. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu não trouxe escândalo para ninguém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. O que transmite é o que traz o escândalo. Por isso que é fazer o culto. Então olha os escândalos que esse povo trouxe. Escandalizou a obra do Senhor. Sim ou não, meu irmão? Então esse povo vai pagar no dia do juízo final. Porque eles mataram a vida muitas almas. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então é quem não transmite o pecado de ninguém. Caiu ali, ó. Não vai apontar ninguém. Vai lá orar pela pessoa, faz uma corrente de oração e vai resgatar ele.
Vai lá porque é seu irmão em Cristo, não é seu irmão? Não é seu irmão em Cristo? Vai lá. Vai lá atrás. É o seu dever. Seu dever é ir atrás. Você não é servo de Deus? Por que você vai falar mal do seu irmão? Sendo que ele precisa de abraço. Está ferido na guerra. É muito sério, gente. Então, tá aí, tá bom? Vamos falar sobre o assunto mais. Igreja, vocês precisam entender. Eu estava vendo aqui uma banana. Depois eu separei para jogar fora. Ó, a banana. Você está vendo aqui, ó. Eu fui o primeiro pastor no Brasil a revelar como é o corpo humano e a alma. Através de uma banana. Ó. O que é o corpo e a alma quando a gente morre? Ele tá falando de morte, né? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Sou eu. Sou eu. Aqui é essa casca aqui, ó. É só pele. Olha o formato dessa banana. Vamos pegar uma mais. Vamos pegar uma mais lua aqui, ó. Olha bem pro formato dela. Memoriza. Tá podre, tá? Tô separando pra jogar fora. Mudou o formato? Mudou? Mudou o formato? Não. O que é a alma? A alma é a banana. O corpo é uma casca da alma. Então, a sua alma tem a altura que você tem. Tem esse narizão feio que você tem aí, grandão aí, ó. Tem esse olho grande que você tem também. Essa orelhona grande igual a minha. A alma é igual você. É como se fosse você prensar um queijo, um plástico. Então a alma, né? Ela é isso. Você é apenas uma capa daquilo que a sua alma é. Então quando você morre, esse corpo fica, essa casca cai, né? Essa alma sai do corpo. E você, né? Tem ali essa. Vamos falar um pouquinho. Você tem ali a sua eternidade, né? Do jeito que você é aqui na Terra. Vamos falar da menina que jogaram lá do bungee jump aqui em Limeira. Outra coisa espiritual que eu vi ali. Ali foi o demônio. Não, olha, eu falo pra você, se tivesse um delegado espiritual, não prendia aqueles caras lá. Ali foi o Satanás que queria matar aquela menina. Como que as pessoas iam esquecer a corda, gente? Eles ficaram. A delegada fala que eles falam que não sabem o que aconteceu. Gente, por isso que eu falo pra vocês: Satanás está solto na terra. E quando ele quer matar. Quando quer matar. Aquela menina foi lançada de lá, totalmente. Eles ludibriados, fechados, com seus olhos totalmente amarrados, meus irmãos, para o que estava acontecendo. Jamais os caras iam esquecer a corda, não tem porquê, meus irmãos. E aqueles homens estão presos, do trabalhador. Foram vítimas também. Para a justiça tem que ser preso, claro. Cometeu um crime. Senão a sociedade vão lá na delegacia e apedreja lá. Mas se for no mundo espiritual, aqueles homens não podiam ser presos. No mundo espiritual. Eles foram vítimas também. Eles andam certinho, marchando certinho, como se fosse um corpo no funeral. E jogam como se fosse nada. Vocês entendem? E não vamos falar que foi um sacrifício, não, que não foi. Ali foi quando. É assim que funciona, vou explicar para vocês. Quando Satanás quer matar, ele faz o quê? Ele faz um homem se apagar no volante. Ele faz alguém entrar no caminho da pessoa. Ele faz um cara que gosta de assassinar por nada, olhar pra tua cara em fogo e não ir com a sua cara. Então, existem vários termos. Então, por isso que a gente tem que estar na defesa do espírito. Na defesa do espírito. Aquele Oliver Tree também, que bateu os 2 aviões, 2 helicópteros. O cara fez um pacto com o diabo e escreveu: estou pagando a minha alma que eu fiz o pacto com Satanás indo pro abismo. E colocou 2 helicópteros da morte dele. E um dos 2 se chocou. Então, você vê que tudo já é planejado. Tudo é planejado. Tá bom? Então é muito sério o mundo espiritual, ele é extenso, ele te leva para várias situações, muita coisa. Irmãos, falo para vocês de todo o meu coração aqui, ó, aberto, com toda a clareza do mundo, com todo o coração de verdade, fundo da minha alma. Cumpre-nos no chamar de vocês com amor. Não sai da presença de Deus por nada nessa vida, gente. Nem por dinheiro,
nem por nada que te oferecerem. Fique na presença de Deus, porque este mundo aqui está acabando. Nós estamos vivendo os últimos dias, a última hora, né? A Bíblia fala que é o dia da grande decisão, né? O dia do grande conflito. Então, fiquem bem, sabe? Se estiver chorando, chora, tenta, se esforça, mas não larga não. Eu vou estar aqui, do outro lado da sua telinha, ajudando vocês. Vou passear, a gente dá um jeito de estar melhor. E ore pela vinda desse apartamento, que logo, logo vou estar na igreja ali, no templo, né? E se esforçar, pegar minha equipe, pegar essas mulheres da rua aí, ó, que enquanto é tempo, mostrar trabalho para Jesus, porque o fim dos tempos está aí, eu preciso entregar minhas obras. Quando eu morrer, eu sei para onde eu vou. Eu não quero perder minha única e última oportunidade de ser salvo, eu não quero. Eu sei que aquele lugar é terrível. E eu não quero gritar de dor para sempre. Tá bom? E vocês também, eu não quero que vocês vão para lá. Dependendo de mim, eu vou estar ensinando tudo o que eu aprendi. Ensinando a verdade para vocês. Se vocês caírem, eu vou estar aqui, eu não vou julgar vocês. Entendeu? Então, porque não é meu dever de... Eu não estou aqui como juiz. Tá bom? Vou tentar levantar vocês. Irmãos, 1h11? Rapaz, passou rápido, hein? Mas Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho. Tô chateado porque os comentários não estão aparecendo. Vocês não estão comentando nos vídeos. Tá muito triste isso. Tô tudo muito triste, de verdade. 300 pessoas que você vai ver, não tem 100 comentários. Ah, não. Eu fiquei mó triste com isso aí. Aí eu falei, poxa, um comentário que me alegra. Vocês não têm dó nem de mim. Olha como vocês têm um coração duro. E às vezes eu tô sozinho assim, triste. Aí eu vou lá no comentário, eu fico tão alegre. Aí eu posto no post, quem vê lá os posts. Aí vocês não conseguem nem falar, glória a Deus, não comentar, não conseguem compartilhar o vídeo. Mas amém, quem gostou da conversa? Quem gostou? Foi bom? Espero que vocês aprendam mais e logo logo a gente aprende mais. Ó, amanhã eu vou dar um ensino sobre pintar o cabelo, tá? Amanhã. Então não perca vocês que pintam o cabelo. Vou ensinar vocês por que não pode pintar o cabelo, por que Deus tem ciúme do cabelo. Então eu vou estar amanhã postando no post às 10 horas da noite, tá? Vocês, muita gente fala que é pecado, mas não sabe a profundidade que Deus me revelou. Vocês vão ficar falando, que ensina é esse? Tremendo. Tá bom? Ensino amanhã por que não posso pintar o meu cabelo. Dentro da palavra de Deus, tá bom? Vocês vão falar, meu Deus, de onde ele tirou essas coisas? Vocês sabem que quando eu abro a boca, Deus revela coisas lindas. Abraço, gente. Bom descanso. Uma ótima semana. E que vocês fiquem bem. E ore pela minha vida também, que eu sou carinho das orações dos irmãos, sim. Em nome de Jesus, vamos unir na oração. Vamos abrir esse ministério, deixar ele bem bonito. E ministério somos nós. Eu fico na gira de vocês aí. E a gente resgatar, comprar umas Kombi aí, ó. Resgatar esses pessoal de mendigo aí da rua e levar tudo pra casa de novo. Levar tudo pra comer e beber em casa. Tá bom? Amo vocês. Aprendam com o Senhor. Aprendam com o Espírito. Glória a Deus, igreja! Paz, igreja. Amo vocês. Dormem bem, tá? Amo vocês de verdade. E ovelhinha, já comeu? Bem, bem. Já bebeu água? Bem. Já comeu pão? Bem, bem. Já comeu água? Já tomou água? Bem. Já comeu a grama? Bem. Estão bem alimentados? Vai orar, hein? Quem não orar, ó. Aqui, ó, quem não vai orar. Vai não orar nem 5 minutos. O joelho é 5 minutos. O que é 5 minutos? Ó, se não orar. Ó, aqui. Beijo. Se cuidem, tá? Amo vocês. Até a próxima. Rapaz, comentem aqui e compartilhem o vídeo.